Quero saber de vocês, então, se essa entrada do Galípolo simboliza qualquer tipo de mudança na discussão que leva hoje à análise da taxa básica de juros, que é a principal crítica do presidente Lula neste momento. Alan Gani. Então, Evandro, o nome dele não é um nome que desagrada totalmente o mercado financeiro. Ele tem uma trajetória, pelo menos do ponto de vista acadêmico, ligado a uma instituição de ensino que é mais heterodoxa, que é mais à esquerda, que é mais desenvolvimentista. Por outro lado, ele tem uma atuação no mercado, ele foi presidente de banco e está ligado hoje a um governo mais à esquerda, mais populista, com uma visão mais desenvolvimentista. Não é um nome que agrada muito o mercado financeiro, mas, por outro lado, ele também não é um extremista, longe disso, não é um radical, tem bom senso. Acredito que ele vai ter essa interlocução com o governo. Agora, não depende dele. A queda da taxa de juros depende de 9 diretores, ele é apenas um. Fábio Piperno. Na verdade, hoje o governo indicou 2, né? Ele, o Gabriel Galípolo, e também o outro diretor, que é o Ailton Aquino dos Santos, que é trata-se de um funcionário de carreira. Né? Bom, o nome do Galípolo foi o que mais chamou a atenção, porque ele já trabalhou, ele já deu sugestões aí à campanha do então candidato Lula. E o Galípolo, de fato, é alguém com muito trânsito no mercado, foi presidente do Banco Fator e, segundo o Costa, foi inclusive uma sugestão do próprio Roberto Campos Neto na viagem que ocorrida durante a viagem que ele e o Haddad fizeram à Índia, coisa de um mês e pouco atrás. E lá, então, ele teria sugerido esse nome ao Haddad. Ele era até então o secretário, ele é ainda o secretário executivo do Ministério da Fazenda, mas ao fazer esse aceno, o presidente do Banco Central teve a intenção exatamente de, quem sabe, apontar um nome que pudesse estabelecer ainda mais pontos, melhorar a relação entre Banco Central e governo. E está aí, então, o Galípolo, um nome de ótima reputação. Agora, essa melhoria da relação que o Piperno está falando, que seria um objetivo de Galípolo neste cargo, pode trazer resultados práticos para o que se espera da economia? Gustavo Segré. Depende para quem espera. De quem é a expectativa. E nesse caso eu estou falando sobre a expectativa de quem critica, que é o presidente Lula. Claro. Bom, eu estava ansioso por esperar o comentário do Piperno em relação à turma da Faria Lima, né? Como ele fala, a turma de Itaim. Consenso do Itaim. Faria Limer. Né? Já a gente vai falar também de Copom, de Boletim Focus, ele ama. Eu vou incorporar o Piperno. Veja. Mas a questão é assim. É muito bom porque é uma pessoa técnica. E eu acho que o governo que deveria fazer é não ter demasiadas expectativas em função de que essas duas nomeações possam mudar o que se espera do Banco Central. E aí, imaginemos por um momento que os dois diretores que está colocando o governo, pessoas técnicas, um de carreira, outro vinculado ao governo, porém que vem já com uma vasta experiência no mercado financeiro, apoiem as determinações do Banco Central, porque vamos a reconhecer uma questão, são pessoas que não vão colocar as suas bibliografias ou a sua história em relação a agradar um governo somente pelo fato de propor uma diminuição da taxa de juros. E nesse caso, o governo, o presidente Lula em particular, perderia de alguma forma essa possibilidade de criticar ao presidente do Banco Central. Essa seria uma visão. A outra visão seria, ok, eles dois estão dispostos a se imolar e dizer, não, o Banco Central está contrapondo as questões de crescimento, de geração de emprego, de atividade econômica, então nós dois somos contra o restante da diretoria do Banco Central, como Alan mencionou, 9 pessoas. 2 pessoas não vão alterar. Então, estamos ansiosos para ver a primeira reunião do Copom. Olha, Gabriel Galípolo falou o seguinte também, que o presidente Lula tem autonomia, tem legitimidade, tem autoridade para fazer críticas ao Banco Central ou questionar ao Banco Central. Você concorda com ele, Gani? Está correto. Numa democracia, as críticas são bem-vindas, as críticas são livres. Agora, a crítica que o presidente Lula faz
é desmedida. Ele chama aquele garoto, algo assim, né? Aquele rapaz, aquele cidadão, enfim. Também pressiona, dizendo, né, nas entrelinhas ali que o Banco Central não deveria ser independente, acredita que a taxa de juros, na verdade, é uma decisão na caneta, como, na verdade, é uma resultante de vários fatores de mercado. Então, as críticas do presidente Lula são muito ruins. Agora, como eu sempre defendo, numa democracia, críticas ruins também são do jogo. Ô Piperno, você acha que o presidente Lula está exagerando na forma como fala do Banco Central e, mais precisamente, do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto? Sim. Eu sou, obviamente, muito crítico ao que o Banco Central faz, até porque a gestão é ruim. É um Banco Central que deu 298 bilhões e meio de prejuízo em 2022. Isso é inacreditável. Jamais aconteceu isso no capitalismo brasileiro. É um Banco Central que errou uma conta do fluxo cambial em 14 bilhões de dólares. Isso também é inacreditável. Isso, para mim, não é atestado de competência. Quem erra um negócio desse tamanho e dá um prejuízo, né, desse montante não é, obviamente, competente. Mas, enfim, agrada lá os Faria Limers. Mas eu sou muito crítico em relação à forma como o presidente da República faz isso. O presidente da República, ele tem, e eu acho que deve sim, criticar a questão do fato enfim, da questão cultural do Brasil. Parece que está aí condenado a ter sempre os maiores juros do mundo, a maior taxa real de juros do mundo. Isso virou uma coisa cultural no Brasil. Então, eu acho que vale essa crítica. Por que o Brasil tem que ser sempre o líder desse ranking? É o mais desajustado do mundo? É óbvio que não. Agora, quando o presidente personaliza a discussão, eu acho que ele age mal. E é essa a minha crítica em relação a ele. Quero saber de você, Segré, se esses dados apresentados pelo Piperno são um atestado de incompetência do Banco Central nesse momento com a presidência de Roberto Campos Neto. Claro que não é uma boa demonstração de competência, mas o objetivo principal do banco não é gerar lucro para o banco, é manter o valor intrínseco da moeda, isso é diminuir as taxas de inflação ao ponto que R$100 continuem sendo R$100. E vou dar um exemplo, o valor anualizado da taxa de inflação do Brasil é menor que a taxa de inflação de um único mês na Argentina, por exemplo. E aí, por que isso? Porque o Banco Central de lá está vinculado com o Poder Executivo, vai na canetada, faz o que o Ministro da Economia sugere, faz o que o Presidente sugere e aí termina dando no que termina dando. Mas eu tenho uma visão um pouco política dessa crítica do presidente Lula para o presidente do Banco Central. Vai ser aquele que vai levar as culpas caso a economia brasileira desande, como tudo está indicando que vai desandar. Gani. Vai desandar, concordo com a leitura do que foi, Piperno? Segré. Vai desandar, né? Porque do jeito que estão conduzindo não tem como dar certo. Por exemplo, a declaração que ele fez em relação à Eletrobras, enfim. Agora, por que as taxas de juros são tão altas no Brasil? E o Piperno traz esse ponto, eu concordo com o diagnóstico, mas é o tamanho do Estado brasileiro gigantesco. Pegar lá no governo Dilma, baixaram na caneta, no Banco Central. Aí o que aconteceu? O Tesouro Nacional, para se financiar, sugeria taxas no seu leilão ali próximo da taxa Selic. Sabe o que acontecia, Evandro? O leilão furava. Por quê? Porque o mercado entendia que tinha muito risco para financiar o governo. Então a taxa não é só a Selic, não é só a expectativa da taxa Selic. A taxa de juros é formada também pelo prêmio de risco. Quer diminuir esse prêmio de risco? Diminua o tamanho do Estado brasileiro, que é um problema estrutural da sociedade brasileira. Piperno, quero entender a sua risada debochada agora. Não, essa certeza absoluta, essa certeza definitiva de que vai desandar. Eu estava lendo, por exemplo, uma entrevista, acho que foi no sábado, né? De alguém que falava aí pela XP, né? Uma marca portentosa no capitalismo brasileiro, aliás, uma marca que eu admiro muito, por sinal, né? Um banco inovador e tal. Eles já estão revisando para cima todas as expectativas, inclusive de aumento do PIB. Agora foi de 1 para 1,4. Todo mundo está falando, todo mundo sério no Brasil, né? Os grandes bancos e tal. De vez em quando você ouve
um outro candidato a guru dos Faria Limers falou, não, vai ter uma crise. Teve um na semana passada, diz que o PIB vai ter 0,5% de crescimento. A maior parte, né, desses grupos maiores já apontam para um crescimento de pelo menos 1,5%. Né? Inclusive, não só gente do mercado financeiro, mas de outros setores da economia. E há uma série de bons sinais emitidos aí nos últimos dias, de fato apontando para isso. Hoje, por exemplo, estava lendo o Diário do Nordeste, lá de Fortaleza, falando, por exemplo, de muitos investimentos em energia eólica lá na região. 22 grupos vão participar de leilões aí e tal, que vão ocorrer naquela região. A gente vê, por exemplo, anúncios aí de grandes montadoras. A cervejaria Heineken anunciando 1,5 bilhão de investimentos em novas unidades. Então, calma. Segredo, por que você coçou a cabeça na hora que ele falou do otimismo do banco citado por ele na avaliação do crescimento do Brasil? Porque o Piperno está certo, mas eu acho que não leu tudo. Dentro desses informes, também a maioria dos analistas observam que o déficit fiscal vai ser muito maior que o ponderado pelo governo. Não vai ser apenas de 1, estão prospectando 1,5 de déficit. O ano que vem, segundo o arcabouço fiscal, o objetivo era ter o equilíbrio. Esses mesmos analistas que compartilham a visão de que possa ter um crescimento da economia maior, eles estão indicando que o déficit para o ano que vem vai ser de 1%, não equilibrado. Então, vamos tomar por válido o que o Piperno disse, e eu concordo. A gente repete o que lê, não estamos colocando futurologia. Não dá para colocar futurologia. Uhum. Mas isso prova, de alguma maneira, que a taxa de juros não está atrapalhando o crescimento econômico. Gani. Olha só, Piperno, essas instituições que você citou, elas também fazem parte do relatório Focus aí que você tanto critica. Mas não são a média, né? Não são a média, eu concordo. Mas ali, na média, 1% por enquanto. Então tem muita instituição séria e 1% não me parece um grande crescimento econômico. Aliás, esse 1%, Piperno, se deve muito a uma melhoria da economia internacional. Possibilidade de parar de subir os juros nos Estados Unidos, melhorando o ambiente de negócios no mundo. Então, os investidores buscando mais prêmio em outros países e não nos Estados Unidos. A China voltando a crescer ali, é próximo de 5,5%, 6%, o que favorece o Brasil. E também, Piperno, os investimentos contratados ainda pelo ministro Paulo Guedes, que, segundo ele, 800 bi, algo assim, segundo de investimentos contratados. Mas eu acredito que ele não esteja mentindo, porque está numa função técnica ali. E ali, esses investimentos contratados evidentemente que traz benefícios ao governo agora. O que eu vejo é que as sinalizações até agora do governo são muito ruins. Eu acho que o Segredo tocou num ponto muito importante em relação ao déficit. Geralmente, quando a gente tem problema fiscal, deterioração fiscal, crescimento econômico também piora. Sabe por quê? Piora das expectativas, o Evandro. Quer arrematar algo, Piperno, depois desse gole d'água? Depois desse gole d'água, eu poderia, por exemplo, citar outros dados de inflação que foram divulgados hoje, né? A gente vai falar deles agora. Então a gente vai falar deles agora. Então já espera, nem dê spoiler, porque eu já vou chamar. Diga, Segredo. A semana começou tensa. Começou, Promete, não vai embora. Audiência, por favor.